Olá! Hoje vamos conversar sobre os atos processuais do juiz. Logo de início, é preciso lembrar que o juiz, como comandante do processo, como diretor do processo, está dotado de duas espécies de poderes: o de dar solução à lide e o de conduzir o processo segundo o procedimento legal adequado, resolvendo assim todos os incidentes que surgirem até o momento adequado à prestação jurisdicional. No desenvolver do processo, ou a chamada marcha processual, o juiz exerce ambos os poderes e assim pratica atos decisórios e atos não decisórios. O artigo 162 do CPC traz de forma exemplificativa os atos do juiz. São eles despachos, decisão interlocutória e sentença. Por que eu disse exemplificativos? Porque o juiz, no decorrer do processo, pratica outros atos que não somente estes. É ele, por exemplo, que toma o depoimento da parte, que ouve as testemunhas, que assina os termos e assim por diante. Mas seguindo o que dispõe o Código, no artigo 162, vamos falar dos despachos. Mas o que são os despachos? Bom, depende. Existem dois tipos de despachos: os despachos de mero expediente e os despachos saneadores. Os despachos de mero expediente são aqueles atos do juiz sem qualquer poder decisório. Eles servem apenas para impulsionar o processo, ou seja, para fazer o processo andar. São exemplos o ato que recebe a contestação, o ato que dá vista a uma parte, aquele que faz a designação de uma audiência, ou seja, nada tem poder decisório. O despacho saneador, que está previsto no parágrafo 2º do artigo 331 do CPC, embora tenha o nome de despacho, é, em verdade, uma decisão interlocutória. Tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Por quê? Porque nele o juiz decide algumas questões. Vejamos. Segundo o dispositivo, se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, aonde? Na audiência preliminar, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se achar necessária. Pois bem, o próprio dispositivo diz claramente que o juiz vai decidir sobre questões processuais pendentes. Ele também vai decidir e determinar quais as provas serão produzidas. Logo, não é um despacho de mero expediente. Atenção! Embora o parágrafo 2º do artigo 331 diga: se por qualquer motivo não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos. Antes de fixar os pontos controvertidos, ele decide sobre as questões processuais pendentes. Só depois é que ele fixa os pontos controvertidos, determina as provas a serem produzidas. Que provas? A confirmar, a comprovar os pontos controvertidos e, se entender necessário, ou seja, se houver necessidade de produção de provas orais, designa audiência de instrução e julgamento. Atenção 2. A fim de liberar o juiz do peso inútil de alguns despachos de mero expediente,
também chamados de despachos meramente ordinatórios, é que a Lei 8.952 de 94 acrescentou ao artigo 162 o parágrafo 4º, permitindo assim que o escrivão ou chefe da secretaria, de ofício, pratique os atos ordinatórios. Por hoje é só. Na próxima aula, conversaremos sobre as decisões interlocutórias e as sentenças. Tchau, tchau.